Sejam bem-vindos à Podinese, o podcast da Inoventes. Sou Flávio Mazzola, líder de operações aéreas da Inoventes. E hoje vamos falar a malha aérea nos eventos e viagens de incentivo, né? Aquela parte que ninguém percebe, mas quando tem uma falha, todo mundo sente. Hoje trouxemos aqui a Lúcia Lima, nossa executiva de contas da United Airlines, e ela vai contar um pouco para a gente aí sobre os bastidores e toda a operação na malha aérea pela companhia aérea. Seja bem-vinda, Lúcia. Por favor, pode se apresentar aqui para o nosso público. Oi, Flávio. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Então, vou me apresentar aqui. Eu sou Lúcia Lima, eu sou gerente de contas da United para todas as agências corporativas no Brasil e tenho uma trajetória da United já há mais de 30 anos, né? Então, eu atendo todos os mercados no Brasil, e inclusive São Paulo, né? E quero agradecer aqui essa parceria com a Inoventes. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Como a escolha de um voo pode mudar toda uma trajetória aí de uma viagem de incentivo nos eventos? Então, Flávio, a escolha de um voo realmente ela é crucial, né? É aquela questão da primeira impressão que fica para o cliente. Então, eu acho que você precisa trabalhar, de fato, na escolha de uma companhia aérea que realmente vocês já conheçam o histórico dela e tragam segurança, que vocês tenham certeza que, de fato, ela vai trazer assim, uma experiência muito importante para os clientes de vocês. Sim. E por que cuidar do embarque é tão importante quanto a festa de encerramento no evento? É super importante porque geralmente vocês trabalham com as viagens de incentivo, né? Então ali eles já são premiados, então eles já têm uma expectativa muito grande, né? Durante toda a jornada dessa viagem. Então a gente tem que realmente pensar, né, naquela companhia aérea que você tenha um suporte para que você possa atender todas as necessidades do teu grupo. Então, desde a negociação de um grupo, no momento da reserva, até o pós-viagem. E isso é o que a United costuma fazer, né? Vocês têm grupos com a gente de incentivo, de grandes empresas, e isso é o que a gente faz, né? Então, a gente acompanha toda essa trajetória. Então, desde uma negociação até o cliente chegar no Brasil. Então, eu acho que isso é que é super importante, você poder contar com esse suporte. É isso que a United procura fazer sempre. E vocês conseguem observar uma diferença que tem entre os eventos e viagens de incentivo, seja públicos, a operação? Vocês conseguem tirar alguma coisa disso? Eu acho que uma viagem de incentivo, ela é uma viagem que ela precisa ser muito mais trabalhada, né? Ela é uma viagem onde você tem mais cuidado, você precisa trabalhar mais detalhes de toda a viagem, tanto ali do aéreo quanto do terrestre. E eu acho que uma viagem comum, ela já é uma coisa mais operacional, né? Que você vai prestar um serviço e atendimento de excelência para o seu cliente. Mas, de fato, a viagem de incentivo, eu acho que existe uma expectativa muito grande ali do cliente que está viajando, então eu acho que ela é muito mais trabalhada e você precisa de um suporte maior, realmente, principalmente aí do aéreo, né, que é o que a gente vem sempre trabalhando junto aí na United, e o nosso departamento de grupos, a gente vê que dá um suporte muito grande para vocês. Então, eu acho que isso no dia a dia ajuda bastante na logística do teu departamento. Sim, eu percebo isso, porque uma viagem de incentivo, né, uma premiação, enfim, realmente você está entregando, além do melhor, né, você está colocando, enfim, algo que ele trabalhou sobre aquele projeto, sobre, né, uma entrega, e ele ganhou, né, essa oportunidade de poder estar viajando. Então, realmente, fica muito frustrante caso alguma coisa dê errado e ele acaba não conseguindo viajar, enfim, né, ou tem uma viagem que a parte aérea, onde você fica, às vezes, 10 horas, 12 horas dentro de uma aeronave, realmente acaba, se já começa ruim, né, já cria aquela má impressão. E a gente sabe, Mazzola, que durante toda uma jornada de viagem, né, tudo pode acontecer, né? A United trabalha assim com muita excelência em serviço e atendimento, né?
E hoje a gente tem 5 voos do Brasil, por exemplo, né? Então a gente tem um voo do Rio para Houston, são 4 voos de São Paulo, né? Então, assim, a gente tem uma equipe muito focada para esse serviço, né, e atendimento. A gente tem uma equipe de vendas que procura dar um suporte grande para vocês. Mas a gente sabe, né, que os imprevistos podem acontecer. O que pode acontecer mais, né, assim, de riscos durante uma viagem, né, são questões de atrasos de voo, cancelamentos devido a questões climáticas, algum motivo técnico, eu acho que isso é super importante, né? Vocês também estão sempre preparados para isso. Eu acho que a Inoventes tem uma equipe super assim profissional, então acho que vocês sempre saem na frente, porque segurança é o quesito número 1 da United, né? Então imprevistos acontecem, mas as aeronaves elas têm que decolar realmente com 100% de segurança, né, para os nossos clientes. E eu acredito muito que a Inoventes trabalhe, né, pelo que a gente acompanha no dia a dia, eu acho que a Inoventes trabalha muito focada nisso, acho que vocês estão super preparados, vocês já antecipam o problema, né? Então, eu acho que isso, durante uma viagem, quando você tem um imprevisto, você já dá mais segurança ali para o seu cliente, quando ele sabe que você já tem aquele estudo de malha aérea, de como são os voos dessas companhias aéreas, enfim, dinâmica de fuso horário nos locais, tudo que você possa ali providenciar para que ocorra tudo bem. Então, assim, quando uma agência não está preparada para isso, já o impacto é pior, né? Porque acho que cria já um estresse maior, né, no nosso cliente final, quando ele vê que o seu agente de viagem não antecipou, né? Então, quando ele atua proativamente, isso já ajuda bastante. Eu tenho uma visão de que o suporte da companhia aérea, tá, trabalhando na parceria com a gente, é o que mais nos dá segurança. Falando nós, né? Agente de viagem, onde está montando eventos, está elaborando e vai fazer a operação. Porque você precisa de um suporte da companhia aérea. Cada companhia aérea, por mais que existem regras básicas, elas trabalham de uma forma de negociar, os formatos de grupo. Tem companhia aérea que você acaba trabalhando de forma digital, então é tudo via sistema. Tem companhia aérea que você acaba trabalhando de forma pontual, enfim, mais humanizada, né? E realmente a gente sabe que você tem um suporte que nos dá segurança, que nos vai dar um apoio no momento que realmente precisa, né? Porque o que acontece que eu acabo vendo, a gente tem 90% da operação está acontecendo, está maravilhoso, conseguimos fazer aquela entrega perfeita. Mas quando acontece um erro, quando acontece uma falha, né, enfim, isso realmente pode prejudicar um evento todo. Por exemplo, um palestrante, ele está indo para um evento, né, onde vai ter muito significado para o público do evento, participantes, vai trazer conteúdo para ser multiplicado e acaba perdendo voo. É praticamente que o evento não acontece, né? Então, assim, realmente é muito cuidado. E, assim, se a gente está falando de uma pessoa que às vezes pode perder o voo, como a gente trabalha com grandes volumes, grandes grupos, imagina um voo que é cancelado por uma questão aí de mau tempo. Então, mais rápido, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter agilidade no processo, né? Porque não podemos deixar parado. A gente precisa ter... além de agilidade, confortar o passageiro, tá? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa ter, né, com a pessoa que está viajando e que ela perdeu o voo por algum motivo, ou o voo atrasou, de que forma que eu vou confortar, né? Às vezes a pessoa não está no país dela, ela não está na cidade dela, né? Ela não está com as pessoas que ela tem segurança, que ela convive, ela não conhece, né, muito aquela região. Então, como que eu vou tratar para que essa pessoa não fique numa região insegura, né, desconfortável, enfim.
Então, acho que a gente precisa se respaldar, a gente precisa se prevenir, né, de todas essas questões para que ter certeza de que ela vai conseguir aí embarcar e pegar o voo dela, seja indo para o evento ou seja retornando para casa, né? E eu acho que quando a gente faz esse trabalho em parceria com a companhia aérea, realmente a gente sabe que o caminho é o sucesso. Mas olha, esse ponto aí é super importante, né? E a gente se colocar no lugar do cliente, né? Além dele ser um cliente que ele precisa ali ter todo, né, esses cuidados, a gente não sabe nem pelo aquilo que o cliente está passando, né? Então, realmente, essa questão de dar o suporte é super importante. E isso é uma das coisas que a United procura sempre fazer, né? Principalmente quando a gente acompanha os grupos de vocês, porque a gente tem o aplicativo da United, que ele é um aplicativo, assim, é considerado um dos melhores do mundo, tem muitas funcionalidades. Então, assim, quando um grupo, por exemplo, da Inoventes embarca, a gente acompanha desde o início ao fim, e a gente sempre notifica a nossa equipe de aeroporto, né? Seja de Guarulhos, do Galeão e as demais lá fora, né? Então, eles têm a ciência de que esse grupo está chegando, da Inoventes, a gente menciona qual é a empresa, e, através do aplicativo, a gente mesmo já coloca ali a viagem, a gente já coloca esse código do grupo de vocês e um dos nomes. Então, a gente acompanha todos os voos. Então, a gente acompanha os voos, a gente consegue antecipar. Se esse voo estiver atrasado, se esse voo tiver sido cancelado, qualquer coisa, a gente já proativamente já pode trabalhar isso e já ir notificando para vocês. Seja um final de semana, algum voo ali no trajeto, né, que a gente possa trabalhar, a gente já possa acionar nosso call center, nossa equipe de fora, de aeroporto, para que eles possam estar protegendo esses passageiros. Então, esse ponto que você tocou realmente é super relevante, né, a gente poder estar acompanhando, né, e a gente entende que o cliente tem aquele compromisso dele e que ele precisa chegar lá, né? Então, seja fazendo, né, um endosso para alguma companhia aérea no aeroporto, enfim, uma sala VIP ali, se ele tiver que esperar um pouco mais. Então, a gente procura sempre fazer todos esses trâmites para que o cliente não sofra tanto impacto, né, durante essa viagem dele e ele tenha essa experiência melhor, né, com a United. E quais são os riscos mais comuns que você acaba observando, né? Os riscos mais comuns são esses mesmo que a gente falou, é mais atraso, né, e cancelamento de voo. Eventualmente, a gente pode ter algumas questões, de saúde a bordo por alguma questão de emergência que a aeronave possa ter que aterrissar em algum aeroporto mais próximo, né. Mas um cancelamento pode ser por questões, né, de mau tempo, né, então, assim, é algo que independe, né, da companhia aérea, mas essas são as maiores razões, e é isso, né? Se tiver alguma questão técnica, a gente precisa de que a aeronave esteja em perfeito estado de manutenção para decolar, né? Então, a segurança está em primeiro lugar. Ah. E tem algum segredo para a gente antecipar a questão do overbooking? Para que ele passageiro não chegue lá, tá com o bilhete em mãos e olha, o seu voo está lotado. E é uma coisa que realmente, né, não dá para entender muito. Como eu comprei, eu tenho o meu lugar e tem alguém que está embarcando, né? A United não trabalha com overbooking. Então, a gente não tem esses problemas de overbooking nos voos da United. Se tiver alguma outra questão operacional, né, às vezes precisa trocar alguma aeronave por algum motivo, né, de algum voo, de alguma outra rota, né, que precisa ser trocado. Se o cliente estava numa executiva, ele precisou vir numa econômica, a United vai dar todo o atendimento para esse passageiro, né? A gente vai fazer esse reembolso. Nós temos um canal do Customer Care aqui no Brasil, onde eles tratam direto todos os problemas que tenham ocorrido numa viagem do cliente quando ele chega ao Brasil. Então, a gente tem um canal que é em português e nós acompanhamos isso. Nós, gerentes de contas, acompanhamos isso. Então, assim, qualquer outro imprevisto que possa acontecer, a gente trabalha, mas a United realmente não trabalha com overbooking. Você tem alguma história aí que você pode trazer para a gente, algo que ficou marcado, que vocês conseguiram agir de forma rápida, que realmente foi um grande impacto
que você pode nos apresentar? A gente tem algumas histórias assim, mas uma que realmente marcou foi um grupo muito grande, né, que foi uma demanda de uma empresa. Esse grupo ele fazia a conexão do Brasil para uma outra cidade da costa oeste. Então, no retorno, esse voo da costa oeste atrasou, né? Então a gente consegue acessar, a gente tem um sistema que chama-se Connection Saver, onde a gente consegue verificar, né, todas as rotas que estão se conectando com esse voo internacional para o Brasil ou para outras localidades, e a gente conseguiu identificar, né, que realmente o voo estava quase 40 minutos atrasado, mas eles iam conectar com um dos voos do Brasil. Então, nós notificamos a nossa matriz, o próprio pessoal local lá de aeroporto segurou a aeronave que vinha para o Brasil mais 40 minutos. Então, a gente conseguiu colocar todos esses passageiros do grupo, que era um grupo bem grande, que vinha desse voo. Então, eles não perderam o voo, né, que vinha para o Brasil. E como a gente consegue tirar essa diferença no ar, né? Então, não impactou essa chegada no Brasil, o nosso horário, né? Então, a gente evita, assim, maiores problemas lá na frente. Então, foi um grupo que chegou super satisfeito, ficou super feliz que a gente segurou um pouco essa aeronave e eles chegaram aqui no destino final e nesse dia não teria um outro voo que eles pudessem, né, vir para o Brasil, porque os outros voos já tinham saído. Então, assim, acho que foi um caso assim de sucesso, eles ficaram super satisfeitos. Parabéns. É muito bom, né, quando a gente tem um problema a ser resolvido e acaba transformando esse problema numa experiência, né, com sucesso. Bom, meus parabéns mesmo. Verdade. Aí falando um pouquinho do roteiro, Lucia, a gente sabe que isso está muito mais, né, na agência fazer trazer essa sugestão, né, de voos que para a companhia aérea, mas o que você acha disso? Quais são a visão dos lugares que você acredita aí que ainda dá para explorar bastante aí a malha aérea? Eu acho assim que, por exemplo, vocês como Inoventes, né, depende muito assim do perfil do grupo, né, e de fato que destino, né, vocês têm para oferecer, né? Às vezes vocês têm mais de uma opção, mas eu acho que um caminho é você estar ali sabendo de fato estudar um pouco a malha aérea, né, da companhia aérea, a conectividade, né? Se tem conexão, se essa conexão é uma conexão mais lógica, se ela não vai levar nem muito tempo numa conexão, né? E também nem tão curta, né? Para evitar de perder ali o próximo voo. Então, eu acho que isso é super importante. Condições de aeroporto, quando chega, se é um aeroporto que tem um traslado que seja bacana para o seu cliente até o hotel. Então, eu acho que existem várias questões que você precisa, né, saber estudar ali um pouco das companhias aéreas, né? Pensar nos imprevistos, como a gente falou, e eu acho que você saber um pouco, né, daquela malha aérea diária daquela companhia aérea. Ah, vamos supor, o cliente vai para São Francisco, né? Aconteceu algum imprevisto ali, de algum voo no meio do caminho, você saber as opções que você tem ali para chegar a São Francisco e a quantidade de voos. Então, eu acho que vocês, como Inoventes, fazem isso bem, mas eu acho que o destino realmente a gente precisa entender o que o cliente quer, né? E às vezes a gente tem o cliente que está ali procurando um destino. Então, eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? E tem o nosso suporte também, né? Que eu acho que vocês fazem essa consulta, essa questão do nosso relacionamento, né? Da gente ter um bom relacionamento, de estar super acessível a vocês também. Eu acho que isso é um bom caminho, né, para a gente trabalhar. A gente trabalha com o nosso departamento de grupos, que eu acho que atende super bem, eles são bem rápidos, né? Então, eles também são um caminho para ajudar quando vocês precisam montar uma rota. Então, eles vão ali te dar a opinião. Se você tem um grupo muito grande, eles podem te colocar, às vezes, num voo, uma parte do grupo via Chicago, outro via Washington. Então, a gente tem essa facilidade de ter 4 voos de São Paulo e o do Rio. Então, a gente pode distribuir isso através dos voos que a gente atende do Brasil. Sim, você comentou sobre conexão, né? E a gente chega às vezes num dilema de tempo curto de conexão, porém uma conexão que é montada pela companhia aérea, né?
E a gente sabe que tem aeroportos enormes, onde você vai Sim. ficar um bom tempo saindo de um portão de embarque internacional para você pegar um outro voo, né? Às vezes até doméstico, alguma coisa assim, que você tem que transitar entre terminais, né? E como que é esse suporte que a companhia aérea dá, uma vez que ele perdeu o voo por um atraso, ou, né, ele até mesmo, como o aeroporto é grande, nessa transição, dependendo do local, tem a parte também, né, de migração, enfim, né? Como que a companhia aérea ela dá um suporte nessa questão aí de tempo de conexão, caso o passageiro não consiga realmente pegar o próximo voo? Isso é um ponto também super importante. Eh, Embora às vezes no sistema, né, é montado já no GDS as conexões, às vezes leva 1h50, eu acho que menos de 2 horas é um pouco arriscado. Mas às vezes a gente tem clientes que viajam muito e já sabem, né, toda a dinâmica de quando você chega, de migração, de pegar bagagem, de conexão. Então, esses clientes eles já costumam, né, já ter essa experiência. E às vezes a gente tem clientes que estão pegando ainda, né, essa experiência, então é um pouco arriscado de fato, tá. Eu acho que o ideal seriam 2 horas de conexão, mas toda vez que um cliente perde uma conexão por conta desse tempo, né, ele sempre vai para um balcão da United, né, que a gente tem um atendimento de customer service nos aeroportos, e eles já protegem os clientes para o voo seguinte, para o próximo voo. Então, eles têm sim esse suporte da United em todos os aeroportos. A sala VIP vocês têm em quais aeroportos, Luciano? Então, a gente tem a sala VIP da United, que é a United Club, né, que eles têm nos Estados Unidos, temos em Tóquio, Londres. Essa sala VIP, o cliente, quando tem um status no nosso programa de milhas, que é o Mileage Plus, que isso é um tema super importante para a gente falar também, e muitos clientes, dependendo do status, ele pode ter direito a essa sala. Essas salas não tem no Brasil, então o cliente que estiver voando de executiva ou se tiver um status de Gold para cima, em qualquer companhia da Star Alliance, tanto no Galeão quanto em Guarulhos, ele pode usar. No Galeão, a sala é da Star Alliance, em Guarulhos, a sala é do Espaço Banco Safra. Tá? E lá fora, as nossas salas são United Club, e como a gente tem a Polaris, que é a nossa classe executiva, nós temos nos nossos hubs, os principais hubs, a gente tem as salas VIPs, que são a Polaris Lounge. Essa sala ela é totalmente exclusiva, então só para os clientes que de fato voam de executiva com a United Internacional. Então aí eles podem usar a Polaris Lounge. Bom, vocês têm, né, parceria com outras companhias aéreas regionais, né? E eu tenho um ponto referente ao bilhete, né, em cima de um bilhete United. Então, caso o passageiro ele precisa fazer uma reacomodação no bilhete, né, onde o voo é esse voo regional, ou até mesmo perder o voo, essa questão de remarcação, a questão de compra de um serviço, com quem que ele trata? Ele trata com a United, ele trata com parceiro, né? Fica essa dúvida às vezes, né? Com quem que ele vai resolver a questão, Luciano? Então, para efeito, por exemplo, de tarifas, né, nós temos tarifas, né, para os Estados Unidos ou para qualquer outra região que a United voe, seja Ásia, enfim, Europa. Saindo do Brasil, a gente tem acordo, né, com a Azul, com a Gol e com a Latam, para efeito de tarifas, né? E se por acaso num bilhete United você tiver algum cancelamento, alguma alteração involuntária, que seja num voo doméstico de uma dessas 3 companhias aéreas, o nosso call center aqui pode ajudar, tá? A gente também tem um departamento aqui do Solution Center que nos ajuda no dia a dia, mas o call center pode nos ajudar, ele vai ver qual é o próximo voo, ou ele vai colocar no voo de uma outra companhia aérea dentro do Brasil, e a gente faz essa reemissão, tá? Geralmente não tem um custo adicional, e aí eles mesmo fazem todo esse processo, já reacomodam o passageiro. E, Lúcia, hoje a gente tem, né, toda essa parte de, enfim, não tem como não trabalhar com o sistema, né, não tem como não trabalhar com GDS, com grupo, essas coisas.
e enfim, né, a emissão dos bilhetes, e a gente sabe da complexidade, às vezes, de uma reemissão de bilhete, principalmente se já foi voado, quando envolve outras companhias aéreas, enfim. É uma parte um pouco mais complexa que fica aqui nos bastidores, que a gente realmente tem que correr atrás e fazer essa entrega, né? Fazer com que a gente faça com que o passageiro ele tenha o bilhete em mãos da forma que ele quer voar. E Exato. foi muito legal que nós vivemos há um tempo, né, uns dias atrás aí, onde nós tivemos uma questão aí de reemissão de bilhete, passageiro voado, ele querendo fazer upgrade e tudo mais, e o sistema simplesmente não nos ajudava, travava, enfim, né? Fomos até tarde no dia, e no dia seguinte estávamos lá novamente, nos falando no final de semana para resolver essas questões dos bilhetes do grupo, né? Então, essa parceria que a gente precisa realmente ter cada vez mais forte, porque, né, da mesma forma que... E se ajudar, né? Porque da mesma forma que nós dois queremos entregar, né, o resultado final, que é o passageiro embarcando com a United, né, para que ele chegue no destino dele ou retorne para casa. Então, realmente, além de um agradecimento, né, eu acho que a gente acabou suando aquele final de semana, trabalhando bastante, né, para que a gente pudesse, realmente deu tudo certo, graças a Deus, né, para que eles pudessem embarcar. E não era uma questão que a gente tinha ainda uma viagem programada, eles iam viajar à noite, né, no sábado à noite, e era sábado de tarde, enfim, nós dois nos comunicando ali junto, né, a nosso time aí, a nossa equipe toda daí, para realmente, né, para que os passageiros viajassem com sucesso. Me conta um pouquinho aí como que foi aí também da sua parte aí essa experiência. Então, é isso que você falou, né, eu acho que essa questão da proximidade, o relacionamento e essa parceria é super importante, né, e a gente se colocar no lugar de vocês, né, o agente de viagem e o cliente, né. Então, o cliente queria fazer um upgrade, aí é um cliente frequente, a gente pensa em tudo, né, era o embarque no dia, então a gente teve o nosso canal também que nos ajuda, interno Solution Center, todo mundo envolvido, nosso time de grupos também estava envolvido, então todo mundo ali trabalhou junto, né, muito alinhado, e a gente ficou super feliz, né, de ter resolvido, né. Eu acho que todo mundo realmente se engaja ali, né, junto para poder resolver. E eu acho que isso é uma coisa que o cliente na hora acho que deve ficar muito satisfeito, né, de ver, assim, que você escolheu uma companhia aérea que te deu um suporte numa hora lá que era inesperada, né. Então, assim, eu acho que isso o cliente consegue ver, né. Poxa, você tem bons contatos, né, você conseguiu resolver isso, você teve um suporte mesmo durante um final de semana, mesmo em cima da hora, né. Então e a gente fica, né, super satisfeito, né, de ver que tudo foi resolvido, né, mesmo no final de semana. Mas é para isso que existe a parceria, né, então realmente foi super bacana. É verdade. Quando a gente acaba confortando, né, o passageiro, né, é, a nossa satisfação ela vai no nível mais alto, né? Porque você acaba entregando a felicidade, né, de uma pessoa que ela tinha ali, né, como o objetivo nesse caso aí, que era retornar, né, dos Estados Unidos, enfim, e ele precisava desse upgrade, né, para uma classe maior devido, né, à questão de locomoção mesmo, por questão de saúde, e a gente fez todo esse trabalho aí para poder trazer a pessoa. Isso foi muito bom mesmo. Isso é importante, né, vocês trazerem para a gente, né, quais são as necessidades ali do cliente, né, porque vocês estão em contato direto com eles, a gente não. Então é importante que nos traga, porque a gente realmente sempre procura tentar resolver de uma forma ou de outra, né. A gente esgota todas as possibilidades, então isso realmente é muito crucial, né, no relacionamento inclusive de vocês com o cliente, né. Eu acho que são situações que o cliente não vai esquecer nunca, né, então vai ficar sempre ali, né, na mente dele essa experiência boa que ele teve, então isso é muito bacana. Luciana, conta um pouco pra gente, o que você viu que mudou aí no cenário de um tempo para cá,
né, no cenário da companhia aérea, né? O que você vê de tendência que vai vir aí pela frente? E conta um pouquinho aí das novidades aí que a United está trazendo aí para os próximos. Essa questão da tecnologia hoje em dia, né? Ela vem aumentando cada vez mais, né? E facilitando bastante aí o nosso dia a dia. A United fechou um acordo agora, né? Com a Spotify. Então, a gente vai começar agora a ter, a partir de 2026, principalmente, o cliente já vai poder colocar a sua lista personalizada já no Spotify. Ele também vai poder agora já ouvir podcasts, enfim, uma série de coisas já direto no Spotify. A United agora lançou também, aumentou aí a nossa capacidade de Wi-Fi, né? Então, a gente está com a Starlink. Então, a Starlink é da SpaceX, então, assim, os clientes já têm aeronaves que já estão começando, né, esse ano, né, mas ainda tem a previsão de um tempo aí para frente para eles poderem acessar mais informações numa internet completa, né, porque hoje a gente acessa mensagens através do WhatsApp ou SMS a bordo. Mas com a Starlink ele vai poder acessar, vai poder ver filmes, enfim, acessar e-mails, enfim, uma série de opções. Então, a gente vem investindo cada vez mais em tecnologia. E a comida também, né? Do avião, né? Sim. Vem melhorando bastante, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você pode solicitar, inclusive através do nosso aplicativo, até 5 dias antes do embarque, você pode solicitar, fazer o seu pedido de refeição, né, ali. Então, os clientes, geralmente executivos, eles têm, quando eles estão a bordo, eles pedem 2 opções, a primeira e a segunda opção, mas quem faz essa opção 5 dias antes do embarque, até 24 horas do voo, então ele já agiliza isso, então isso é bastante interessante. E também a gente está com algumas comidas brasileiras, né, nos voos do Brasil. Então, a gente tem moqueca, tem alguns doces brasileiros, então a gente vem investindo nisso também e tem feito um sucesso. A gente também agora vai lançar, né, a Polaris Studio. Então, ela tem 25% a mais de espaço, então ela vai ser super diferenciada. A Polaris já é uma cabine muito diferenciada, mas a gente também está lançando a Polaris Studio, então a gente está com bastante novidade aí para frente. Lúcia, existem inúmeros detalhes, né, para um planejamento, né, onde o passageiro nem imagina o que a gente passa. Primeiro, é a elaboração de um plano B, C e D, que a gente, né, já pensa em outros cenários, né, se é o que a gente tá priorizando acabar não concluindo, né? E outros são todos os nossos bastidores, né? Enfim, conta um pouquinho aí pra gente aí, né, dos treinamentos, workshops, as visitas que a gente acaba fazendo nos centros aí de manutenção, né? Tudo isso que a gente vive nos bastidores, para quê? Para que tenha propriedade, né? Para que possa vender a United, para que possa, né, fazer entender do que está, do produto que está entregando, enfim. Conta um pouquinho para a gente aí disso. Realmente muitas coisas acontecem, né, por detrás dos bastidores, né? E a gente também faz, né, os nossos treinamentos que a gente está sempre fazendo aí, os nossos workshops, né, com vocês também. Exato, porque eu acho que no dia a dia a gente sabe que são muitas companhias aéreas, é muita informação. Então, eu acho que isso é necessário, né? Embora vocês saibam que possa fazer contato com a gente a qualquer hora, eu acho que esses treinamentos fazem parte, né? Ajuda bastante no dia a dia, acho que dá para esclarecer muita dúvida. Então, eu acho que tudo isso, né, o foco é o nosso cliente final. Né? Então, assim, existe uma série de coisas que a gente faz que realmente o foco é a excelência em serviço e atendimento, né? Não só da United quanto vocês, Noventes, em relação, né, aos nossos clientes. Exatamente, a gente tem que estar 100% atualizado ao mercado, né? E com os workshops, enfim, né? Ah, tem um destino novo, a United vai fazer uma rota nova, né? Vai para um certo destino nos Estados Unidos, vocês acabam fazendo workshop.
apresenta inclusive o destino, né? Acaba não ficando só Exato. nessa parte, né, só do aéreo, mas mostrando qual que é o destino para que a gente possa, né, oferecer esse destino. Exato. É muito bom. E o time volta renovado, o time volta, né, com uma outra energia e motivado para realmente poder apresentar isso nos clientes, nos incentivos, para os eventos acontecerem. É muito bacana isso. É até uma Sim. parceria que às vezes faz até a companhia aérea, vem às vezes alguém do governo, né, da área de turismo, e também acaba Isso. apresentando dos locais. Então é um trabalho muito em parceria local, né, da companhia aérea e nós com a agência de viagens. É muito bacana mesmo. Exato. E às vezes a gente faz os eventos também, né, em parceria aí com o pessoal de Nova York, Chicago, que são os nossos principais destinos, né? Houston, São Francisco. Então a gente às vezes faz algum roadshow onde a gente também pode estar fazendo um treinamento sobre isso e promovendo o destino. Então eu acho que isso também é super importante, né? É muito válido, porque ali você pode levar para o seu cliente tudo aquilo que ele tem para desfrutar naquele destino, né? Não só às vezes uma viagem corporativa, ele quer estender um pouco essa viagem com a família, então ali você acaba sabendo tudo que você tem, né, para fazer, os benefícios que aquela cidade te oferece. Então a gente tem feito esse trabalho também que tem sido muito produtivo. Nossa, Lúcia, e tem uma coisa que acaba, né, nos deixando doido, que é a tarifa ser flutuante, né? Então a gente sabe que hoje eu posso te apresentar uma cotação, momento daqui a pouco, né, aquele lugar no voo já foi adquirido e aí é uma outra tarifa. Isso dificilmente é entendido para quem está comprando, né? Para quem quer comprar um bilhete aéreo, né? E aí cabe a nós ali fazer essa negociação, cabe a nós verificar outras opções, né? E até buscar outras alternativas, até mesmo de companhia aérea, infelizmente, para ver o que a gente consegue entregar do melhor, né, para o passageiro, para o cliente final. Então, nós sabemos que temos hoje uma série muito grande de tarifa, tem tarifa básica, com bagagem, sem bagagem, com alimentação, sem alimentação, com, né, uma série de classes, principalmente, né, executiva, premium, aí às vezes a classe premium está um pouquinho mais em conta que a econômica, e aí, enfim, tem questões de compliance, às vezes dependendo do cliente, né, onde a gente acaba não consegue oferecer por questão de compliance, enfim. Conta pra gente aí como que vocês vivem lá também nessa loucura, porque eu vou te falar, viu? É algo que a gente precisa se desdobrar mesmo para poder realmente honrar, né, aquela cotação, aquele valor, né? E principalmente, né, ter aquele lugar no voo para que ele possa embarcar. Assim, para nós, né, que trabalhamos, né, no turismo, a gente entende melhor isso, né, mas de fato, né, para o cliente, como ele não vivencia, não sabe, né, como funciona, né, toda essa estratégia, né, das tarifas nas companhias aéreas, é mais difícil para o cliente entender. A questão é que existem vários fatores na tarifa, né? Então, além por exemplo, na classe econômica existirem várias categorias, né, de classes dentro da classe econômica, é o que você falou. Às vezes você acabou de ver uma reserva numa classe ali que estava aberta, mais baixa. Logo em seguida, alguém vai ver em outra que pode estar mais alta, né? Porque, assim, isso é uma coisa que nós não temos como controlar, o inventário, e mundialmente, se alguém, tipo, em qualquer lugar do mundo, né, libera um lugar, ele pode abrir, o seu cliente, de repente, vai ver aquele lugar aberto, a tarifa pode estar mais baixa do que você ofereceu, e não significa que você está oferecendo nada de diferente. É uma questão que flutua mesmo, né? Então, uma classe pode estar disponível agora, daqui a 1 minuto pode não estar mais, e a gente tem também a questão de várias categorias de tarifa, né? Então, a gente precisa ter todos esses produtos disponíveis, até porque nós temos, né, o quadro de concorrência, né, no mercado. Então, nós temos tarifas muito restritas, como você falou. Então, a gente tem a tarifa Basic Economy,
que é para aquele perfil de cliente que você não pode marcar assento, né? Você não pode despachar bagagem, não tem reembolso. Então, ela é uma tarifa muito restrita, não pode fazer alteração. E isso é uma coisa que vocês têm bastante cuidado, né? Que eu vejo para vocês informarem ao cliente para ele não ter surpresas quando ele estiver viajando. Ele compra porque a tarifa é mais baixa, mas às vezes não ficou muito atento ali na regra da tarifa, e aí depois vem aquela surpresa desagradável de que ele não pode fazer nenhum tipo de alteração nessa tarifa, né? Então, a gente tem as tarifas que são mais flexíveis, que são reembolsáveis. Então, se o cliente quer uma tarifa reembolsável, a gente tem essa tarifa reembolsável para oferecer, né? Então, ela é um valor um pouco mais alto, mas em compensação ela é reembolsável. Temos as tarifas que são standard, que são as tarifas que já permitem aquela marcação de assento, você despachar bagagem. Então, a gente tem vários tipos de tarifa, e a gente tem uma tarifa que, na verdade, ela é da nossa cabine, a Premium Plus, né? Que é um excelente produto que a United tem em todos os voos do Brasil. Então, ela é uma cabine diferenciada. Então, ela fica entre a Polaris, que é a nossa executiva, e a Economy Plus, que é um outro tipo de produto que a gente tem para oferecer. Então, ela é uma cabine que a poltrona ela tem descanso para os pés, ela reclina mais, tem direito a 2 peças de bagagem, ela tem mais espaço, ela tem um serviço diferenciado de refeição, de alimentação. Então, ela é uma cabine toda diferenciada, e às vezes vale muito mais a pena o cliente comprar uma tarifa na Premium Plus e ter todos esses benefícios já, do que ele comprar, às vezes, uma tarifa standard, e aí, de repente, ele vai querer comprar um assento Economy Plus, que são os assentos mais espaçosos, né? A distância entre uma poltrona e outra, que pode variar de 13 a 15 centímetros, dependendo da aeronave. Então, são essas coisas, esses diferenciais que vocês, né, mostram para o cliente, e que é importante, porque se ele compra uma standard, ele vai comprar um assento Economy Plus na ida ou na volta, pode ficar mais caro do que a Premium Plus. E ela tem todo um serviço diferenciado. Então, assim, a gente tem todos esses produtos, né? Inclusive na executiva, um outro fator é o tempo de antecedência. Então, se você compra com mais tempo de antecedência, você pode pegar uma tarifa em executiva ou em qualquer outra classe num valor mais baixo, né? Enfim, então, são todos esses fatores que é difícil, às vezes, realmente, né, do nosso cliente entender e ter noção de tanta informação. Mas isso é um ponto super importante de ser colocado. Realmente, nossa, é algo que, enfim, né, é muito delicado tratar disso, né, porque quando a gente fala no custo, né, essa orientação que a gente precisa passar para o cliente, né, e ficar claro na cabeça dele que não é uma questão, né, de você comparar produtos, é uma questão de que realmente o preço oscila. Sim. Né, e enfim, então acho que é por isso que a gente sempre tem que dar uma atenção, saber como tratar, saber como conversar, apresentar outras opções para que ele tenha a escolha do que vai ser melhor, né, na viagem dele. Exato, e é isso, né? É um valor agregado, né? Por exemplo, no caso da Premium Plus, é você mostrar esse valor agregado, né? Então, assim, ele vai ter aquele custo, mas ele vai ter todo um valor que vai estar ali agregado naquele produto. Então, é isso, né? Você sempre está mostrando, né? Para o cliente realmente poder pesar e entender aquilo que ele está levando, né? O que ele vai ter de benefício. Então, isso acho que tem que levar bastante em consideração. Sim, sim. Bom, Lucia, estamos chegando nessa reta final do Podinese. Gostaria de te agradecer muito sua presença. Foi muito enriquecedor o conteúdo que você nos trouxe, né? E você gostaria de deixar alguma mensagem final aí para o nosso público? Imagina, eu que agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Em nome da nossa parceria com a United. Então, assim, super agradeço, né, por esse convite. E a United está aqui sempre à disposição, né? A gente tem um time grande aqui no Brasil, em Rio e São Paulo. A gente está aqui para dar um suporte para vocês, tá? Super obrigada. Obrigado por estarem aqui. Mais um episódio do Podinese. Acompanhe a gente nas redes sociais e compartilhe com quem vive eventos com estratégia. Até mais.